Quero começar te dando um feliz 2024. Mas feliz mesmo, para o nosso primeiro domingo, que você tenha um 2024 extraordinário, inclusive nas coisas comuns. Falei na virada, na mensagem, sobre há algo extraordinário no comum, no simples, que às vezes a gente deixa de perceber isso. Foi uma mensagem muito incrível que nós fizemos ali pelo Zoom. E quero começar falando, nesse primeiro culto do ano, sobre aquele que é aquele que sempre me ajuda, aquele que sara as minhas feridas, o meu amigo, a sombra à minha direita, aquele que nos momentos que minha fé está fraca, ele ajuda a minha fé, é o Espírito Santo. Aquele que me dá sabedoria, o motivo de eu fazer qualquer coisa, de entender qualquer coisa, de qualquer sucesso ou de qualquer coisa, é o Espírito Santo. Quero compartilhar um pouquinho com você sobre como essa amizade tem sido vital, crucial, fundamental. Então eu quero começar esse primeiro culto. Eu não poderia falar de nenhum outro tema. Eu quero dar a ele a primícia, a primazia, a honra ao meu amigo Espírito Santo. Não viveria sem ele, não consigo. É impossível. Nós vamos falar coisas muito importantes sobre o Espírito Santo hoje. Eu quero começar lendo 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que na verdade é o último versículo das duas cartas de Coríntios, e termina dizendo assim, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo sejam sobre todos nós. É o que Paulo termina escrevendo isso. Essa palavra comunhão, ele fala que a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você. É a palavra koinonia. A palavra koinonia, ela tem um sentido de profunda comunhão, de profunda intimidade. É um convite para uma amizade muito íntima, muito próxima, muito profunda, uma amizade muito cheia de amor. É isso que está dizendo aqui. É o desejo do Espírito Santo ter essa comunhão. Mas como todo convite, cabe a nós aceitar ou não. E esse ano de 2024, eu quero que você responda, não precisa nem falar em voz alta, mas aí na tua mente mesmo. O Espírito Santo está te convidando. Quer ser o meu melhor amigo? O Criador do universo, dos animais, da terra, dos planetas está te dizendo. Quer ser o meu melhor amigo? Deus nunca vai nos forçar a essa relação, mas Ele nos convida. Essa intimidade. Eu vejo muito ali quando Pedro estava no mar, né, a tempestade, ele no barco e todos os discípulos ali, mas Pedro foi o único que disse, se é o Senhor então, tá bom, se é você então, me manda aí ter sobre as águas. Os outros poderiam dizer, Pedro, se Jesus quisesse, ele te chamaria. Mas Pedro, ele entendia que ele tinha uma comunhão e que isso lhe dava a liberdade de pedir não só o que era o desejo de Jesus, mas o que também era o desejo do coração dele mesmo, Pedro. Era a vontade do coração dele. Quando Jesus, ele falou, acho que em João 14, se eu não me engano, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Essa palavra outro, ela tem um significado de outro da mesma essência. Por exemplo, vamos dizer que eu estou comendo carne e eu falo, não tem outra proteína? Eu estou pedindo um frango ou um peixe. Mas aqui não. É como se eu estivesse comendo uma banana e eu falo, me dá outra banana. Então Jesus estava dizendo, eu vou enviar outro como eu, mas ainda melhor, porque eu vou para o Pai. Por que Jesus falou que o Espírito Santo era melhor que ele mesmo com os discípulos? Ele falou isso para os discípulos. Porque Jesus era limitado pelo tempo, pela geografia, pelos momentos. Ele não podia estar com todos ao mesmo tempo, mas o Espírito não. Jesus estava dizendo, olha, através do Espírito Santo, eu vou estar com todos vocês em qualquer lugar, 24 horas por dia para sempre. Cara, isso era uma coisa incrível. E é sobre essa koinonia, quando ele fala em a comunhão com o Espírito Santo, 2 Coríntios 13, 13, seja com todos vós, é esse convite para uma amizade.
Eu tenho entendido que, e até o Espírito Santo na Bíblia, né, ele é o símbolo ali no Evangelho de Mateus, capítulo 3, de uma pomba. E a pomba é um animal que se espanta facilmente, vamos colocar assim. Já viu? Se aperta, ela sai voando, como a maioria dos pássaros. Então, o Espírito Santo, existe uma maneira de você atraí-lo. Quando eu falo atraí-lo, entenda bem, não é a presença, porque ele está com você e nada, nem pecado, nem nada pode te separar desta presença. Quando eu falo atraí-lo, é no sentido de essa comunhão, é um convite para essa comunhão, para essa amizade profunda. E existe então uma maneira de você atraí-lo e desenvolver esse relacionamento. 8 coisas. A primeira é a alegria. A alegria é uma das maiores maneiras de você manter o Espírito Santo próximo de você. Sabe como você às vezes é atraído pelo cheiro de uma flor? Hoje mesmo eu estava andando no meu devocional, senti um cheiro, eu vi uma flor, falei, é ela, cheguei próximo, fui cheirar, que cheiro delicioso. Eu fui atraído por aquele perfume. A alegria, ela atrai o Espírito Santo. Como assim a alegria atrai o Espírito Santo? É quando você se alegra, independente das circunstâncias. Porque isso demonstra o quanto você crê nele, no controle dele, no comando dele, na onipotência dele, na ciência dele de todas as coisas na sua vida. Mas como sentir alegria verdadeira em uma situação de dor? É quando você descobre que a alegria e felicidade verdadeira não está ligado a nada fora de você, mas está ligado ao que está dentro, ou melhor, a quem está dentro de você. Quando você reage às circunstâncias com medo, com desespero, com profundo medo, preocupação, isso repele essa amizade. É como se eu falasse, olha, na verdade eu não acredito tanto em você, eu não acredito que você está no controle mesmo de todas as coisas. A segunda coisa que atrai e desenvolve esse relacionamento é a tua confiança nele. O quanto eu confio no Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo não é maior que o Pai, nem menor, nem maior que o Filho, nem menor. Eles são Deus, a Trindade. Mas o Espírito Santo é quem está conosco. E quanto mais eu confio nele, mais ele se aproxima de mim. Olha para a tua situação hoje. Talvez muitas pessoas falem para você, pô, mas você não está preocupado, você não está desesperado, você está dormindo, você está descansando, você está bem, olha o que você está enfrentando e você está tranquilo. Por que você está tranquilo? Porque você confia nele. Ontem, sábado, eu coloquei uma mensagem no grupo da Live e também no meu grupo Bispo Lê, onde eu mando algumas mensagens para as pessoas que estão no meu grupo ali. E eu coloquei assim, a maior maneira de você agradar a Deus é você viver alegre, despreocupado, feliz, sorrindo, sem se preocupar com nada do teu amanhã. Ah, mas isso é irresponsabilidade. Não, isso é confiança. É claro que eu tenho consciência dos meus deveres, eu me programo, mas não me desesperar com o meu passado, não me desesperar com o meu presente e não me preocupar com o meu futuro é uma forma de confiança. A terceira coisa que atrai o Espírito Santo, que desenvolve essa amizade profunda e íntima, é quando você não despreza as coisas que ele te fala. É quando você não despreza a voz dele. É quando ele te dá uma direção e ele pode falar com você através de pessoas, através da Bíblia ou de qualquer coisa. Ele pode falar através de qualquer coisa. E quando você ouve isso, você não despreza a voz dele. Você não despreza a direção dele. Esses dias eu estava angustiado e eu falei assim para Nicole, eu acho que, como pode? Eu estou pensando isso, será que eu não estou mais acreditando em Deus? Ela falou, não tem nada a ver com acreditar em Deus. É que simplesmente ele te pediu algo muito difícil e você está obedecendo. Como Deus pediu para Abraão ali para sacrificar o filho e ele obedeceu. Então,
Assim como a gente se entristece quando alguém, você se sente desrespeitado, quando alguém não leva a sério o que você fala, assim também, imagine Deus, o Criador. Então, quando você reconhece, obedece e não despreza a voz dele, essa comunhão vai se aprofundando. A quarta coisa é quando você vai se desconectando de um amor ao mundo e aquilo que é o que o mundo oferece. Aqui em Tiago, eu vou ler aqui, Tiago capítulo 4, versículo 4 e 5, Tiago, e essa passagem é muito incrível, Tiago capítulo 4, versículo 4 e 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que anseia por nós o Espírito que ele fez habitar em nós. É com ciúme que anseia por nós o Espírito que ele fez habitar em nós. Sabe o que é essa palavra anseia? É a palavra no grego que significa sentir saudades, desejar ardentemente, dedicar-se, querer muito, desejar, provocar, te desejar demais. É assim que o Espírito Santo te quer. Mas ele vai dizer que o que vai bloqueando isso é a amizade. Vamos ver o que é essa palavra, amizade. Essa amizade com Deus, esse desejo pelo mundo, é amizade mesmo, é desenvolver uma amizade, é eu ser amigo, ser íntimo do mundo. E aqui eu quero deixar bem claro que não é pela questão do pecado em si, porque o pecado vai te fazer mal. É pela questão de que eu estou abrindo mão dele. Então, essa amizade com as coisas do mundo, o mundo jaz no maligno. E quando eu falo pecado, é importante a gente entender que o problema de Deus, como o pecado foi resolvido na cruz, mas hoje em dia, é como se eu falasse assim para o meu filho, filho, o que você praticar na tua vida ou contra mim, eu te amo, não muda e eu te perdoo. E a esse filho, porque sabe que eu amo e que o meu amor não muda e que eu vou continuar abençoando ele, ele faça bem ou mal, e o meu amor e o meu perdão por ele não muda, então esse filho sai e se corta, e se rasga, e usa drogas. Por que eu, como Deus, vamos dizer, se eu fosse Deus, por que esse meu sentimento é ruim contra essa droga, essa faca, esse cortar? Porque está machucando o meu filho. Então o problema é que o pecado está solucionado na cruz. E não é sobre isso, e não é isso que vai fazer Deus te abençoar ou não. Os nossos erros, ou falhas, ou acertos. Mas entender que essa amizade é ferida porque o Espírito Santo sente dor. E claro que ele não vai se afastar, ele vai te abraçar ainda mais, mas ele sempre está batendo no teu coração, te mostrando, filho, essa amizade que você mantém, esse elo que você mantém, essas conexões encobertas, escondidas, estão te fazendo mal, filho. Eu estou com você aí, eu te amo, no lugar que você estiver, nos lugares ruins ou bons, eu estou com você, nada muda, mas isso te fere, e como eu te amo, se te fere, me fere. A quinta coisa que impede essa amizade, que vai bloqueando, e aí presta muita atenção nisso, é o extremo materialismo e a cobiça pelo dinheiro, que é o que mais você vai ver hoje. Vou te ensinar a ficar rico, vou te ensinar a ganhar milhões, fique rico. Se você é pobre, Deus não está com você, você está em pecado. Esses dias eu ouvi uma pessoa muito relevante, que tem sei lá quantas igrejas, um grande líder, falando na televisão, se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Olha que absurdo. Só que as pessoas, na sua inocência, estão ouvindo isso porque é um cara que parece que tem muito sucesso, é relevante. Acredito que aquela palavra é uma verdade. Nem estou dizendo que ele faz isso conscientemente, porque eu já falei muitas coisas das quais eu falo, meu Deus, nada a ver. Agora,
Quando eu falo materialismo e cobiça pelo dinheiro, é porque isso ocupa o lugar de prioridade de Deus no teu coração. Esses dias um grande influencer, talvez um dos maiores sobre dinheiro do Brasil, falou assim, nenhuma pobreza resiste a 14 ou 16 horas por dia de trabalho. Eu não sou, obviamente, contra o trabalho, nem contra ter dinheiro, mas é que as pessoas colocam somente nisso sua prioridade, seu foco. E você deixa de entender que Deus é o teu provedor. Dele vem a tua provisão. Só que eu sou muito experiente no que eu vou te falar agora. Eu já substituí Deus provedor como eu provedor. Mesmo acreditando que Deus era o meu provedor, eu era o meu provedor. E para eu ir me desconectando dessa idolatria a mim mesmo, foi um grande desafio. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, não é nenhum pecado você ser rico, bilionário, ter coisas materiais. Puxa, meu Deus, que você tenha mesmo. E eu quero e acho que é bênção. O problema é você amar, se desesperar por isso, fazer disso a tua vida. E o que eu tenho visto principalmente é o quanto o dinheiro e as conquistas e as coisas materiais estão tomando um lugar de prioridade da simplicidade, do relacionamento, do amor com Deus. Em sexto lugar, que é o que eu acabei de falar, tem a ver com isso também, é quando você tem outros senhores. Você já percebeu uma pessoa que você não pode tocar no filho dela? Se você falar qualquer coisa no filho dela, da filha dela, eu já percebi, e isso tem muito assim nas nossas famílias e no nosso entorno, eu vejo isso direto. Quanto que filhos são ídolos. Trabalho é ídolo. Dinheiro nem se fala, ídolo. Bens materiais, ídolos. Isso vai ferindo uma amizade, uma comunhão profunda, porque vai se tornando mais importante do que o Espírito Santo. Às vezes o teu corpo é o teu ídolo, tua igreja é o teu ídolo, teu ministério é o teu ídolo, teu chamado, até tua unção, teu ídolo. Você, seu ídolo. Tem pessoas que idolatram a si própria. E você vai colocando falsos senhores no lugar do Espírito Santo. E ai se alguém tocar nisso. Às vezes a sua enfermidade é o seu ídolo. Seus problemas são os seus ídolos. Suas dores do passado são o seu ídolo. Porque se tirarem a sua história, sua dor, sua vitimização, o quanto você sofreu, etc., o quanto você foi prejudicado, tiraram tua vida, tiraram tua identidade. Então você não pode perder isso. E você está idolatrando isso. Perceba que quando eu falo sobre essas coisas, como que teus sentimentos já ficam aflorados até contra o que eu estou falando. É porque exatamente eu estou tocando no seu ídolo, eu quero tocar no seu ídolo hoje. Porque isso vai corrompendo essa delícia, essa maravilhosa comunhão com o Espírito Santo. O teu casamento é o teu ídolo. Então, não coloque nada no lugar que pertence somente a essa amizade. Seja o que for, querido. Se você der a primazia a alguém ou a algo que não seja Deus, isso, na verdade, vai corrompendo essa amizade, essa comunhão profunda com o Espírito Santo. Não porque ele se afasta, não tem como. Como me ausentarei? Davi já falou isso lá no Antigo Testamento. Como me ausentarei da tua presença? Leia o Salmo 139. Mas é porque magoa. Você está deixando ele de segundo lado. E aí, em segundo lugar, né? Deixando de lado. Desculpa. E aí eu quero te fazer uma pergunta, com muito amor, para você refletir nesse primeiro culto online da Live Online do ano. O Espírito Santo ocupa, de verdade, o lugar mais importante dentro do teu coração? Eu comecei a perceber há um tempo atrás que eu confiava
apenas, não digo apenas, mas 95% em mim mesmo para trazer provisão, solução, direção para a minha vida financeira, profissional e para as necessidades da minha casa. E Deus me pediu essa posição. Eu entendi, eu fui entendendo com várias coisas que Ele foi me dando de direcionamento, o Espírito Santo, e aí aquilo que eu falei em segundo lugar, não desprezar o que Ele te fala. Eu fui entendendo que o que Ele queria me mostrar é: Leandro, você confia em você mesmo para trazer solução, direção, provisão para a tua família e para você mesmo. Você colocou a tua capacidade de realizar no trono e isso daqui, desse fazer, você extrai as soluções. E eu tenho te dado graça porque eu te amo, mas eu quero te ensinar que esse lugar é meu. E como que Deus vai te ensinar, porque Ele vai te ensinar, Ele vai te colocar numa crise, Ele vai te pedir essa posição. Ele vai te pedir aquilo que hoje, fatalmente, você que idolatra a tua filha, você idolatra a tua filha, você idolatra o teu trabalho, você tem idolatrado o teu filho, como eu idolatrei muitas coisas. Meu Deus, idolatrei muitas coisas. Você vai fatalmente, por bem ou não tão bem, você vai ter que abrir mão disso. Se você quiser ter o Espírito Santo como um amigo íntimo. Caso contrário, você pode continuar e terminar até os seus dias com esse ídolo, apesar que eu acho que não vai ser possível, porque o Senhor vai te colocar numa jornada dessa desconstrução. Ele merece estar no principal lugar das nossas vidas. E a sétima coisa que rouba essa comunhão é quando você se culpa, é quando você se condena. E eu vim te falar hoje, até se você já reconheceu que tem uma idolatria, como eu acabei de falar, não entre em culpa nem em condenação. Apenas entre no quê? Em consciência, que é observar. Não, acho que isso que o Leandro está falando, que o pastor aí está falando, tem razão. Não, olha, faz sentido. Olha como eu fiquei já... Ai, se tocar naquela coisa... Olha como isso mexeu comigo. Às vezes suas crenças são os seus ídolos. Pessoas da mídia são os seus ídolos. Ai, se falar de alguém que você segue, que você é maníaco por aquela pessoa, por aquele político. Qual é a explicação? Qual é o motivo disso? Então eu estou falando agora, não se culpe. Não se condene. Apenas observe. A consciência é a luz que traz libertação. Ah, olha, é verdade. Ah, estou tomando consciência. Nossa, puxa, estou desprezando meu filho. Nossa, estou machucando minha esposa. Nossa, olha como eu estou falando. Não é, sem se condenar. Por quê? Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por último, quando eu firo o Espírito Santo, e aqui eu queria até que você desse uma respirada agora, ó. Quando você respira, você move teu cérebro, você atrai mais o Espírito Santo e essa conexão aflora. Respira. Eu quero te dar uma tarefa que, fazendo um curso com o Jacob Petrie, ele deu e para mim foi incrível. E que na verdade é a oitava e última coisa que eu quero falar sobre como ter essa comunhão. Pare de julgar. Primeiro, pare de julgar Deus. Você é juiz? Você é o juiz de Deus? Não, pastor, pelo amor de Deus, eu não julgo Deus. É lógico que nós julgamos. Eu e você e todo mundo. Eu julgo Deus pelos males que acontecem no mundo. Eu julgo Deus por aquilo que deveria acontecer e não aconteceu na minha vida.
Eu julgo Deus por aquilo que alguém que eu amo está enfrentando e por que está enfrentando. Eu julgo Deus porque as coisas não estão acontecendo da maneira como eu queria. Eu julgo Deus pelas coisas que aconteceram comigo no passado. Eu julgo Deus. Sempre que você não está aceitando, e aí você vai ver, meu Deus, a igreja pregando muito sobre isso. Se revolte, não aceite, inconforme, faça batalha, vamos guerrear. Isso é muito incoerente, gente. Isso é muito incoerente. Ou Deus é onisciente, sabe de tudo, ou nenhum fio do meu cabelo cai sem que Deus saiba, ou nenhum pardal cai no mundo sem a permissão de Deus, e tudo que eu estou falando aqui é bíblico, ou desacredite de tudo, mude de crença, mude de fé e mude de espiritualidade, vá crer em outra coisa. Eu creio nisso. Então, sempre que você não aceita o que Deus está te mandando fazer, o que você está vivendo agora, o que você viveu, você está julgando. Então, não julgue Deus. Você julga o que você está vivendo. Todo sofrimento na tua vida é originado a você resistir ao momento presente que você está enfrentando ou resistir ao que já aconteceu com você e aos seus olhos é o culpado de você estar vivendo o que você está vivendo hoje. Eu vou repetir isso. Todo sofrimento, e aí tem muito sofrimento ou pouco sofrimento, é originado pela sua negatividade, pela sua não aceitação, pela sua resistência ao que está acontecendo, ou ao que aconteceu com você, ou alguém que você ama. O sofrimento é originado nisso. O sofrimento não é originado pelas coisas externas que você vive, mas pela sua resistência. Não são as coisas que criam o sofrimento. Você cria o teu sofrimento. Você cria raiva, ciúme, inveja, dor, mágoa, ressentimento, insatisfação, insegurança. Você cria. E o que cria o sofrimento? Eu não aceito. E não aceitar é o quê? Julgar, porque eu acho que não está certo. E se a minha vida eu dei para Jesus e agora Cristo vive em mim, se eu não aceito o que eu estou vivendo, eu estou rejeitando, eu estou resistindo quem? O próprio Deus. A Bíblia fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas nós estamos resistindo a Deus. Porque nós negamos, nós não aceitamos, nós nos revoltamos contra aquilo que nós estamos enfrentando agora. E você se tornou então o juiz. Você é o juiz de Deus. Deus está sentado na cadeira do réu, você está com o martelo na mão e você é o juiz. O filme A Cabana, na hora que o Mackenzie entra lá naquela pedra, caverna, para falar com a sabedoria, aquela parte para mim, eu gosto de assistir 1000 vezes aquilo, porque deixa isso muito claro. Você julga o que você está vivendo. Você julga você mesmo. Ah, como assim eu julgo a mim mesmo? Ah, eu poderia ficar hoje aqui 1 hora nessa reunião falando sobre só esse ponto. Porque você acha que tudo o que você está vivendo é consequência do que você fez de certo ou errado. Então você invalida a cruz que perdoa e que não te trata mais segundo os teus erros e agora você está vivendo tudo que você está pagando, então você se tornou Cristo, você está pagando pelos seus erros. Querido, alguém já pagou pelos seus erros. Alguém já foi crucificado. Quando o filho pródigo foi um lixo, destruiu tudo que o pai deu para ele, arrebentou com a vida dele e ele volta, o que o pai fez ele pagar? Sabe como é que o pai puniu ele? Eu te abraço, te perdoo, te ponho um anel, roupas, sandálias, te beijo, dou uma festa e grito para todo mundo: esse meu filho querido, amado, voltou. Peraí, mas tudo que ele fez, toda desgraça, pecado... Ah! Então, Deus não é assim, mas você se julga. E você julga, terceiro, as pessoas. E aí o Jacob Petrie, numa das aulas que eu estou fazendo, ele falou assim, o exercício dessa semana é, você não vai julgar ninguém. Você não vai achar que é certo,
nem você vai achar que o que alguém está fazendo é errado, você não vai criticar, você só vai aceitar. Aceita, e eu quero te dar essa tarefa por uma semana, até domingo que vem, no próximo culto de domingo. Você vai aceitar tudo como é, as pessoas como são. Você vai parar de julgar teu filho. E quando você para de julgar, o que vai acontecer? Você vai ser obrigado a aceitar. E quando você aceita, o que vai acontecer? Você vai começar a dissolver o sofrimento. Você vai deixar de ser juiz. E isso vai te trazer paz, porque você está deixando de julgar. Então eu estou em último lugar aqui falando, nesse primeiro domingo, que eu estou falando sobre o mais importante de tudo, que é o Espírito Santo, nosso melhor amigo, e ele quer ser esse amigo profundo e íntimo, que esse excesso de julgamento, quando Jesus fala não julgueis para não ser julgado, a gente despreza, mas isso é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então, entenda, e eu vou dar algumas dicas vitais para você, para essa comunhão daqui a pouquinho. O Espírito Santo, o trono dele, hoje, pelo menos no tempo agora que nós estamos, o trono dele é você. Sou eu. Meu Deus, isso é maravilhoso. Eu quis propositalmente, eu tenho tantas coisas que estão me impactando de mensagens, mas eu falei, eu quero começar esse ano te dando Espírito Santo, quero falar de você para as pessoas. Ele habita em você, ele quer ser teu melhor amigo. Então, talvez uma das pessoas mais influentes, ricas e tal do mundo hoje, todo mundo está olhando para ele, é o Elon Musk. Imagina que esse cara fala, eu quero ser o seu melhor amigo, amigo íntimo, e você fala, ou alguém que você estime muito, mas é o Espírito Santo que está te dizendo isso. Eu vou repetir. Quais são as 8 coisas para você atrair e desenvolver esse relacionamento? Primeiro, se alegre independente da circunstância. Segundo, é confiar nele em todo momento, ainda que o pior aos seus olhos aconteça. Saber que ele está no controle, ter consciência do quanto ele te ama. Terceiro, não desprezar aquilo que ele fala para você. A gente se sente desrespeitado quando alguém não leva a sério o que a gente fala. Quarto, quando você nutre muito amor pelo mundo e pelas coisas do mundo. 5, o materialismo e a cobiça pelo dinheiro e quando isso ocupa o lugar de Deus. 6, os ídolos, os outros senhores que a gente coloca num lugar acima do Espírito Santo. 7, quando você se culpa e se condena. Independente do tamanho do erro que você cometeu, não se culpe nem se condene. A graça, a perdão na cruz, vá para lá e isso vai te restaurar. E 8º, quando você julga. Eu quero terminar então essa mensagem, escreve aí nos comentários. Eu quero terminar te dando algumas dicas. A primeira, e se eu desse somente essa, se você obedecesse, eu não precisaria falar de nada do que eu falei desde a hora que começou essa reunião online até agora. A primeira dica, de novo, que se você praticar e entender... Então, primeiro, eu te dei um direcionamento e uma tarefa nessa reunião de domingo. Você não vai julgar nem o que você está vivendo, nem as pessoas e nem você por uma semana. Você vai falar depois como você se sente. Você vai ver, vai trazer paz. Agora eu estou te dando algumas dicas. Essa é a tarefa, agora algumas dicas. A primeira, mais importante que tudo, passe tempo com ele. Mas como é isso? Se vira, vai buscar a tua relação com Deus, ué. Passe tempo com o Espírito Santo. Quando eu falo se vira, é porque se eu te falar como é comigo, eu posso querer... Tem um cara que falou pra mim, do jeito que você fala, eu nem acredito que acontece do jeito que você fala, porque isso não funciona pra mim. Então, tá bom, não funciona pra você, tem remédio que não funciona pra uma, mas existe um caminho pra você. Existe um caminho pra você. Passe tempo com ele. Quanto tempo? Não sei. Quanto tempo merece todo dia você passar com o Criador das galáxias, dos mares, dos oceanos, dos peixes, dos animais, da vida, dos órgãos humanos, do cérebro? Segundo, fique sozinho, entre em silêncio,
Aprenda a ouvir a voz dele. Não tem como te ensinar a ouvir a voz dele. Eu posso tentar te falar. É que nem eu te falar assim, ó, me ensina qual é o gosto do suco de melancia. Cara, você tem que provar, você tem que aprender, você tem que praticar. Fique em silêncio. Se isole um pouco todo dia. Terceiro, fale com ele durante todo o dia. Se puder de maneira audível, mas 90 e pouco % das vezes vai ser na tua mente. Peça orientação, sabedoria em todos os momentos. Quarto, honre ele no meio das pessoas. Honre ele em meio às suas conquistas. Quando vier um sucesso e tudo, porque tudo que você tem de inteligência, dinheiro, bem, sabedoria é o Espírito Santo. Ó, eu quero honrar a Deus, agradecer ao Espírito Santo, que é o meu melhor amigo, ele tem me dado sabedoria para viver isso. Honre ele. Honre-o. Que mais? Entenda que ele se comunica com você através da tua consciência, de visões, de sentimentos. Os teus sentimentos, eles são a bússola para o Espírito Santo te guiar. Sonhos, ele pode usar pessoas, a natureza, sensações, impressões que você está tendo. Não fique achando que é coisa da tua cabeça. E a última coisa que eu quero te falar hoje é: se aquiete. Se aquiete. Tenha paz. Vá para o meio da natureza se você puder. Se você não puder, sabe, olhe para uma árvore. Contemple o céu. Às vezes você não pode estar no meio da natureza, você pode olhar para o céu, para as nuvens. Né? A Bíblia fala isso. Olhe para o céu, erga os teus olhos, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. E por aí vai. Queridos, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Espírito Santo, como tem se revelado a mim, e eu também tenho conseguido abrir mão de muitas coisas, renunciar a algumas coisas para poder estar com Ele. Eu quero que agora também o Espírito Santo, eu vou orar para que Ele faça isso também com você. Mas nesse momento, antes de a gente fazer essa oração, a Lion é uma igreja online. Nós temos uma estrutura de equipamentos simples ainda. Uma lente que eu quero comprar para as transmissões, ela custa R$ 2.550. Uma lente de uma câmera, e a nossa câmera nem é profissional. Ela é simples. Mas nós queremos fazer essas transmissões, nós queremos ter essa qualidade. E eu quero com muito amor, eu vou falar coisas profundas para você que eu não sei se até hoje você já parou para pensar, já percebeu, já notou ou já ouviu isso. Nós vamos agora à generosidade. Eu não sei colocar na tela para você o Pix, mas eu vou deixar o Pix nos comentários. Na verdade, já está na descrição do vídeo. Quando eu gerei esse link, já deixei escrito ali na descrição do vídeo o Pix da live. Mas independente de qualquer coisa, eu quero que você escute o que eu vou te falar sobre escassez e abundância. Eu pensei algumas coisas, li algumas coisas também essa semana. Você já percebeu como existe um medo de escassez no coração do homem? Isso é generalizado? Não generalizado, mas a maioria das pessoas, elas têm um medo e uma insegurança, mesmo andando com Deus nessa área de finanças. E isso tem uma origem, é a queda do Éden. Isso tem uma origem, é a queda do Éden. A queda do Éden trouxe uma carência, uma sensação de falta, de incompletude, de separação do todo. E não só trouxe uma sensação, realmente isso aconteceu. Cristo é a reconexão. Mas mesmo reconectados com Cristo, nós trazemos na nossa informação cerebral essa escassez. Tanto que quando Adão lá teve a queda, falou, agora vai ter dificuldade e tal.
Então, onde começa realmente, onde nasce a abundância? Na sua vida, você que é um filho amado e que quer ter uma comunhão aqui com o Espírito Santo. Essa abundância nasce da confiança. É isso mesmo, a confiança em Deus para te prover a cada dia. Essa confiança, ela não é natural na sua vida. Talvez tem pessoas que vão morrer andando com Deus, vão terminar a vida e não terão realmente essa confiança ainda. Mas a abundância nasce desta confiança. Porque a pessoa que é próspera, abundante de verdade, ela não tem medo da falta. As pessoas prósperas e abundantes de verdade, elas não se preocupam com o dinheiro. Elas vivem relaxadas quanto a isso, porque elas sabem que sempre serão supridas. Pare para pensar nisso que eu estou te falando. E a abundância, ela não tem a ver com o tanto de dinheiro que eu tenho ou não. Eu ouvi uma frase num livro que me marcou demais, eu vou te falar daqui a pouquinho. Mas a abundância, ela não tem a ver com o tanto de dinheiro que eu tenho na conta ou não. A abundância, então, tem a ver com essa confiança. Confiança no quê? Que mesmo sem ter dinheiro, todas as minhas necessidades serão supridas pelo meu Deus. E às vezes supridas diariamente. Amanhã você não vai saber como solucionar, mas o amanhã trará consigo os seus cuidados. Outras vezes, confiança de que ele vai te suprir manhã, tarde e noite, como foi com Elias, porque Elias acordava sem saber se ia comer, almoçar, e à tarde não sabia se ia jantar, porque os corvos que manhã e noite traziam pão e carne para ele. Então essa abundância tem a ver com confiança. E qual que é a consequência de todo esse medo, essa escassez que existe, essa preocupação com o dinheiro? Você se torna uma pessoa assolada, insegura, medrosa, desconfia de Deus, da provisão dele na tua vida, sempre achando que alguma coisa vai te faltar, e você não consegue duas coisas que são vitais para vir mais abundância para você: desfrutar e compartilhar. Por isso você tem dificuldade com a generosidade. Por isso nós temos, eu me incluo nisso, dificuldade com entrega, com o dar, com o compartilhar. Por quê? Por causa dessa escassez, porque eu não confio. Mas quem é abundante de verdade, como eu disse, essa pessoa vive relaxada. Ela vive segura, ela não se preocupa com dinheiro, ela tem certeza que todas as necessidades dela serão supridas pela vida, por Deus, pelo Espírito Santo, por aquele que nos ama, pelo Criador do universo. Então, por isso que o compartilhar é tão difícil e por isso que o compartilhar é uma das maiores expressões de que eu tenho essa abundância, porque é um princípio que eu quero te falar, entenda bem o que eu vou dizer. Entrega, generosidade, é uma reação comum a quem tem Deus em primeiro lugar na sua vida. É comum. E a prosperidade, a abundância, ela é uma energia. Você estoca ar? Não. Tem ar. Você estoca dinheiro? Sim. Por quê? Porque você não acha que o dinheiro é abundante. Agora, existe muito mais dinheiro dentro de você, abundância, do que em qualquer coisa que você possa buscar fora. Quando você dá vazão, você não impede esse fluxo natural. Porque quando eu só retenho, o próprio Salomão, falou, Provérbios 11, 24, quem dá liberalmente enriquece, mas quem retém vai ser pura perda. Então, esse fluxo de abundância é impedido aí pela avareza.
se torna aquilo que eu falei, né? Os bens materiais acima de tudo. Então eu quero te convidar a fazer agora a tua generosidade. Essa igreja, aliás, uma coisa importante, né? É o que eu ia falar. Tudo que você busca fora de você tem em abundância dentro de você. Tudo aquilo que você está desesperado buscando fora, se você se voltar para dentro, para quem realmente você é, você vai ver que isso tem abundância dentro de você. Essa é uma igreja que crê em missões, em semear em pessoas em primeiro lugar, antes de estruturas. A gente crê no Evangelho, na propagação do Evangelho de maneira online. E eu creio que esse ano de 2024 isso vai ser um alargar de estacas. No tempo de Deus. Você falou, por que você não começou a investir em tráfego e tal? Não senti. Mas esse desejo está no nosso coração. Glória a Deus. Vamos orar? Espírito Santo, nós te adoramos. Muito obrigado por nos ensinar essa mensagem. Muito obrigado por trazer esse conteúdo até nós. Eu quero pedir pelos meus irmãos, aqueles que agora nesse momento assistem esse vídeo, agora online ou que vierem assistir após essa transmissão. Eu quero te pedir que o Senhor venha trazer profunda comunhão sobre nós, com essa amizade com você, Espírito Santo. De coração eu te peço isso. Nos ensina a ouvir tua voz. Coloque em nós o querer, o desejo de te dar tempo de qualidade, passar tempo com você, silenciar, aquietar, gastar tempo com a tua santa presença, com a tua maravilhosa amizade, Espírito Santo. Eu quero declarar que esse ano, e não é por acaso que esse primeiro culto do ano falamos dessa amizade com você, Espírito Santo, que é um ano que nós vamos viver níveis jamais sonhados de revelação, de manifestação, de discernimento, de sensibilidade à tua voz. Nos ajuda a nos libertar da amizade com o mundo, nos ajuda a ser alegres em meio às tempestades, a confiar em você, a não desprezar a tua voz, a romper com os nossos laços de amizade com o mundo, a tirar os bens materiais, os senhores falsos, a culpa, a condenação, principalmente o julgamento. Nós só podemos se for com a tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, Deus te abençoe. Terça-feira agora, segunda manhã, nós temos essa reunião que eu te falei. E terça agora às 20 horas voltamos também com o nosso discipulado, dia 9. Quinta-feira temos culto online a partir das 20 horas, uma mensagem mais curta, 25 minutos, mas poderosa. E domingo que vem às 10 estamos de volta aqui. A Lion é uma igreja apenas online. Isso substitui uma igreja física? Depende da tua necessidade. Nós somos igreja online, isso já é uma igreja. Mas tem pessoas que também precisam da igreja física. E se você sente essa necessidade, não tem problema nenhum, vá num lugar também, mas seja aqui da Lion, online. Mas tem pessoas que são online e elas são e é a igreja. Eu vi já grandes nomes mundiais falando sobre isso, sobre a tendência de realmente, mas que igreja você frequenta? A Lion Online é uma igreja online. Amém? Deus te abençoe. Um grande beijo. Amo você em Jesus. Até amanhã, às 20h30. Fique na paz. Deus abençoe sua generosidade, seu carinho e viva essa comunhão com o Espírito Santo.